Para quem não me conhece ainda, eu sou o Matheus. Sou monitor de vocês agora de sistema cardiorrespiratório. E hoje eu vim gravar um vídeo para vocês sobre a caixa torácica, né? A galera pediu um vídeo mais sobre inervação, sobre vascularização, e eu sei que é um pouco complicado. Eu vou dar um panorama bem geral, assim, sobre quase todos os aspectos da caixa torácica, seja osteologia, miologia, artrologia, enfim. Talvez tenha outros vídeos sobre alguns outros assuntos mais específicos, mas eu vou tentar abordar o máximo que eu puder aqui nesse vídeo. Nessa monitoria desse ano de 2024, os monitores vão ser então o Eduardo Gusso, o Gabriel Cola, a Ana Reis, eu e o Nathan Canto, galera aí que vai estar ajudando vocês durante esse semestre, beleza? Então vamos ajudar aí e vamos começar falando deixa eu passar aqui, falando sobre os ossos da caixa torácica, né? Bom, o que a gente tem que ter em consideração quando a gente fala de caixa torácica? É que é como se fosse, né, um arcabouço ósseo, né, que em teoria é fechado, né, e que é conectado principalmente pelas costelas, né, pelas vértebras e pelo externo, tá? Então nós vamos dar um panorama geral sobre esses três ossos que vão conectar toda essa caixa torácica, né? Então, primeiro sobre as vértebras, né? Vamos tentar relembrar um pouco rapidamente como é composta uma vértebra de modo geral, né? Então, lembrem rapidão que a gente tem lá um corpo vertebral, né? Que é a parte mais anterior, que fica voltada anteriormente, né? Nós temos, na maioria das vértebras também, um processo espinhoso lá atrás, né? Voltado para trás. E também nós temos processos transversos, né? Dos dois lados. Lembrando que os processos transversos já das vértebras torácicas já acabam sendo únicos, né? Não tem mais aquele forame transverso, né? Como tinha lá nas vértebras cervicais, né? E, em geral, elas também têm os processos articulares superiores, processos articulares inferiores, mas isso não vem muito ao caso agora, tá? Porém, como nós sabemos também, algumas vértebras do nosso corpo, né? Cada segmento, né? Seja cervical, torácico, lombar ou sacral, cada segmento tem suas particularidades, né? E nesse caso não vai ser diferente, tá? Então, o que vai ser diferente que a gente vai ter nas vértebras torácicas que vai ser relevante para a gente saber toda essa anatomia, né? Então, percebam que aqui, galera, como a gente tem que saber que as vértebras torácicas, elas se articulam com as costelas, certo? Então, as costelas, elas têm início lá atrás, né, no nosso corpo, e elas se projetam para frente, né? Então, o que a gente vai ter? Cada vértebra torácica, a gente vai ter o que a gente chama das fóveas costais, que não são nada mais que o lugar onde as costelas vão se articular, né? Elas vão se iniciar, digamos assim, tá? Então, é legal de vocês saberem o que, tá? Eu vou desenhar aqui como se fosse, ó, T1, depois T2, T3, enfim, só para vocês terem uma noção como que as costelas são articuladas nas vértebras, né? A T1, gente, ela vai se articular somente na parte superior, obviamente, ela vai se articular com a primeira costela. Então, a primeira costela viria aqui e iria para frente assim, certo? Então, a gente tem que saber que a T1, ela só tem aqui na parte de cima a fóvea articular superior. Então, a gente sabe que a nossa primeira costela, ela só se articula com uma vértebra, tá? Então, ela só se articula com a T1. Por que eu falo isso? Porque já a partir da da segunda costela, ela já vai se articular com duas vértebras, tá? Por quê? Imagine aqui, ó, tá? Imagine as vértebras encaixadas. Vocês concordam que o conjunto de uma fóvea costal superior com uma fóvea costal inferior vai originar um local certinho para onde a costela vai se fixar? Então, aqui é o que eu quero dizer com isso, tá? Então, a segunda costela ficaria, então, na fóvea costal inferior de T1 e na fóvea costal superior de T2. A terceira costela, enfim, e assim vai, tá? Então, em geral, é isso, tá? Outras informações importantes que a gente tem que saber é que o processo espinhoso, ele é bem voltado para baixo, ele é bem verticalizado, tá? Por quê?
Isso tem uma explicação. É porque conforme os processos espinhosos estão mais verticalizados, fica mais difícil, por exemplo, de um objeto penetrante penetrar, né? E atingir nossa medula espinhal. É como se fosse um reforço a mais, né? Por isso que, por exemplo, em punções, quando a gente precisa fazer punção de líquor cefalorraquidiano, a gente não vai fazer nas vértebras torácicas. Por quê? Porque o espaço entre os processos espinhosos é mínimo, então dificulta muito. A gente vai fazer lá nas vértebras lombares, que os processos espinhosos já são mais, né, horizontalizados, existe um espaço entre eles, né? E a última coisa também é que os processos articulares aqui, ó, processos articulares, eles são mais também horizontalizados, quer dizer, verticalizados, tá? Então eles se fixam mais ou menos assim, ó, um com o outro, né? O de baixo com o de cima já assim, ó, tá? Então, mais ou menos foi essa parte sobre as vértebras, tá? Nós vamos falar agora sobre as costelas, tá? O que a gente tem que saber sobre as costelas? As costelas é o seguinte, gente. A gente tem que saber que as costelas elas vão ter... Deixa eu passar aqui para baixo, tentar passar aqui. Bom, vamos tentar mostrar aqui mesmo, tá? As costelas, gente, a gente tem que saber que o quê? A gente tem 12 pares de costelas, tá? Ou seja, se alguém perguntar para vocês quantas costelas a gente tem, não são 12, são 24, né? Porque são 12 pares. Isso às vezes pode parecer bobeira, mas às vezes pode cair em provas, assim, como se fosse uma pegadinha, tá? Bom, o que a gente tem que saber sobre a costela de modo geral, tá? A gente tem que saber que, ó, cada costela, ó, isso, consegui mudar aqui minha câmera. Cada costela uma costela normal vai ter o seguinte, uma cabeça, tá? Logo depois da cabeça, o que a gente sempre tem, tipo lá na cabeça do húmero, a gente tem um colo, certo? Depois do colo, a gente vai ter uma estrutura muito importante, que vai ser o tubérculo, tá? Essa estrutura é muito importante. Depois do tubérculo, a gente vai ter o ângulo, tá? Que vai delimitar, então, a diferença já para o corpo, que vai ser essa parte mais inferior aqui, tá? E, gente, a parte mais importante da aula, praticamente, é ter essa noção, tá? Que o sulco costal, ele fica na parte inferior das costelas, tá? Então, se a costela tá aqui, se a costela é meu braço, o sulco estaria na parte mais inferior do meu braço, tá? Isso vocês vão ver que vai ter uma importância real, tá? Na clínica, principalmente da emergência, tá? Que eu vou comentar depois para vocês, tá? Então, essas são as costelas que a gente diz que são típicas, né? As típicas, então, tem colo, cabeça, colo, tubérculo, ângulo, sulco, corpo e assim em diante, tá? Uma costela típica. Porém, nós também temos as costelas atípicas. E quais são elas? As atípicas são principalmente a primeira, tá? Por que a primeira? Porque a primeira, ela vai ser a costela mais curta do nosso corpo, então ela não é palpável, inclusive, aqui após a clavícula. E a primeira costela, ela forma esse arquinho um pouco menor e nela a gente vai ter, por exemplo, ó, a inserção do tubérculo do músculo escaleno médio, tá? E uma coisa muito interessante, que é a inserção do músculo escaleno anterior também, que a gente chama de tubérculo escaleno, tá? Ou de tubérculo de Lisfranc, tá? Então, esses são alguns acidentes anatômicos que a gente vai ter na primeira costela. Além também de a origem do músculo subclávio, a gente vai ter, inclusive, sulcos para os vasos subclávios ali na primeira costela, tá? Após, então, a primeira costela, que é uma costela atípica, né? Nós vamos ter também a segunda costela, tá? A segunda costela, muita gente pode achar também que ela é uma costela típica, mas na verdade ela é uma costela atípica. Por quê? Porque a segunda costela, ela vai ter principalmente uma estrutura muito importante chamada da tuberosidade do músculo serrátil anterior, tá? Que é justamente onde a segunda digitação do músculo serrátil anterior se origina, tá? Então existe uma tuberosidade específica ali, tá? Inclusive, também uma coisa interessante, gente, de vocês saberem, é que lembra que a gente tem 3 músculos escalenos no pescoço, né? Anterior, médio e posterior. O escaleno anterior e o médio vão para a primeira costela, enquanto o escaleno posterior vai para a segunda costela, tá? Esse é
uma informação, assim, importante, que eu precisava comentar com vocês, tá? Porque às vezes pode cair em prova, tá? Gente, também tem uma outra coisa que a gente tem que falar com vocês, que é sobre quando uma costela é verdadeira, quando ela é uma costela falsa ou quando ela é flutuante, tá? Pra gente entender isso, a gente pode usar esses nomezinhos aqui, ó, que eles vão ajudar bastante a gente, tá? O que a gente tem que saber, então? Que da primeira até a sétima, da primeira até o sétimo par de costelas, nós vamos ter as costelas verdadeiras, que são aquelas costelas que vão sair lá atrás, né, das nossas vértebras, vão dar a volta e vão se fixar diretamente no externo, tá? E também vai ter um macete para vocês lembrarem disso daqui a pouco que eu vou falar para vocês, tá? Também a gente vai ter, depois das verdadeiras, né, dos primeiros 7 pares, a gente vai ter os 3 próximos pares, sendo o oitavo, o nono e o décimo, as costelas que nós chamamos de costelas falsas, tá? Por que elas são as costelas falsas? Porque elas não se fixam, elas não saem de trás e se fixam diretamente no externo. Elas se fixam nas cartilagens costais das vértebras verdadeiras. Das vértebras não, das costelas verdadeiras, tá? Então é como se elas roubassem, né, a cartilagem costal, e por isso que elas se chamam vértebrocondrais, tá? Vértebrocondrais, então, significa que elas saem de uma vértebra e vão até a cartilagem costal, tá? Da última costela verdadeira, tá? E a 11ª e a 12ª costela, elas são flutuantes. O que significa? Que elas são só vertebrais, tá? Porque elas saem das nossas vértebras e elas não vão chegar até na frente. Então, elas vão acabar aqui embaixo, na região mais lateral do nosso corpo. Então, por isso que nós chamamos elas de costelas flutuantes, certo? Por último, então, aqui nos ossos, nós vamos ter o externo, tá? Importante a gente relembrar que o externo, então, é composto pelo manúbrio, pelo corpo do externo e pelo processo xifoide, tá? Interessante a gente comentar, então, que no manúbrio a gente vai ter aqui, ó, a incisura jugular, muito importante, um bom marco anatômico, inclusive para você começar uma palpação, para você achar em espaços intercostais, né, numa eventual consulta, né. Então a gente vai ter aqui a jugular, depois a clavicular, né, onde a gente vai ter a articulação do manúbrio com a clavícula, né. E depois disso a gente vai ter uma estrutura muito importante, tá? Que já vai ser a incisura costal para a primeira costela. Ou seja, a primeira costela vai vir lá de trás e vai se fixar ali no manúbrio, certo? Já a segunda incisura, né, costal, a incisura para a segunda costela, ela fica no que a gente chama do ângulo. Na verdade, a gente pode dizer que a gente fica na junção manúbrio-external, né? Que delimita um ângulo que a gente chama de ângulo de Lewis, né? Não sei se vocês lembram, tá? Mas é importante saber isso, que a segunda costela, então, ela vai estar se fixando na junção manúbrio-external, tá? Depois disso a gente vai ter a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, tá? Se fixando diretamente no corpo do externo, tá? E a sétima se fixando na transição entre o corpo do externo e o processo xifoide, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que ia ter um macete para vocês lembrarem quais que eram verdadeiras? Aqui está, então. Lembra que as verdadeiras eram chamadas de vértebro-externais? Então, vocês concordam que somente as vértebro-externais vão estar conectadas aqui no externo, né? E até qual que vai? Da primeira até a sétima, tá? Então, é isso que a gente consegue ver, tá? Então, em relação ao manúbrio, ao externo, é basicamente isso, tá? E vamos partir agora para uma parte um pouco mais delicada, né? Que é a inervação da parede torácica, tá? Eu já vou comentar um pouco melhor com vocês, vou dar uma leve pincelada sobre a musculatura, tá? Da parede torácica, principalmente a musculatura intercostal, tá? Mas eu vou focar agora, a partir de agora, mais na inervação e na vascularização, certo? Bom, gente, então relembrem rapidamente que a gente vai ter lá da nossa medula espinhal, né, passando dentro do nosso canal vertebral, e nos forames de conjugação, que são os forames formados pela junção das vértebras, através desses forames a gente vai ter
os ramos, né? Por exemplo, no plexo braquial, lembra que ele era formado de C5 até T1? Aqui não vai ser diferente. Os ramos anteriores, né, da medula, que são os motores, eles vão sair, né, da nossa medula aqui, ó, sai da medula que está aqui, saem e vão ter toda essa direção aqui na nossa caixa torácica, certo? Então, sobre a inervação aqui, o que a gente vai ter que saber? Se a gente vai ter 12 vértebras torácicas, ou seja, T1 até 12, a gente vai ter também 12, né, pares de nervos torácicos, né, que vão estar nos espaços intercostais. Bom, o interessante, gente, é que a gente tem que saber que o seguinte, né? Por exemplo, a gente está aqui, ó, primeira costela, segunda, terceira e quarta, tá? Então, entre a primeira e a segunda costela, a gente vai ter o primeiro nervo intercostal. Entre a segunda e a terceira, o segundo, e por assim vai. Até que a gente vai chegar até o nervo T12, só que o nervo T12 ele não vai ter uma costela embaixo dele. E por isso que a gente chama ele de nervo subcostal, tá? Porque ele está embaixo, das costelas, costal. Então, ele é o nervo subcostal, certo? Essa informação é bem importante. Muitas pessoas não sabem o que é o nervo subcostal. As pessoas acham que é um nervo aleatório, mas não. É o nervo T12, né? O ramo anterior de T12, tá? Que faz faz esse nome justamente por ele não ser intercostal, né? Ele não está entre as costelas, tá? Bom, aqui foi, né? Vamos ver essa imagem aqui que a gente consegue ver. Aqui a gente vai conseguir ver, por exemplo, ó, a medula, né? Passando no canal vertebral, aqui o corpo vertebral, processo espinhoso lá para trás, né? E a gente vê que para a região lateral está saindo um ramo anterior, né? Esse ramo anterior está indo em direção à porção intercostal, né? E para quem nunca soube o que era um tronco simpático, né? Tronco simpático são esses aglomerados de nervos aqui que também estão correndo lateralmente, tá? Aos corpos vertebrais, certo? Bom, acho que dessa parte foi, tá? Bom, aqui é muito importante esse slide, tá, gente? O que a gente vai ter que ver aqui, então? Que a gente vai ter também os nervos, eles vão ser nervos típicos, ou seja, os nervos que a maioria é igual ali, e os nervos atípicos, né? Os nervos atípicos, eles vão ser um pouco diferentes em relação à localização, trajeto, enfim, mas eu vou explicar direitinho para vocês, tá? Porém, antes de eu explicar isso, eu vou relembrar para vocês rapidinho a musculatura intercostal, tá? De maneira bem rápida, para vocês não se confundirem, tá? Lembrando, então, que a gente já estudou, lembra na monitoria de sistema digestório, que a gente estudou os músculos do abdômen, né? E no abdômen a gente tinha o quê? Que o músculo oblíquo externo, ele tinha uma orientação mão no bolso, né? Então as fibras correriam de cima para baixo, de lateral para medial, né? Então, nesse sentido, mão no bolso. E aqui não é diferente dos músculos intercostais externos, tá? Então, eles têm a direção mão no bolso. Os músculos intercostais internos, eles vão ter a mesma orientação dos músculos, né? Do músculo oblíquo interno, que é fibra, né? Do tipo ruligão, para fora, né? Então, no sentido contrário, tá? Porém, aqui nesse caso dos músculos intercostais, a gente não vai ter um músculo como se fosse o transverso, né? No último caso, a gente vai ter um músculo intercostal íntimo, tá? Que vai ter a mesma direção do músculo intercostal interno, tá? Então, basicamente é isso, tá? Inclusive, o músculo intercostal íntimo, gente, ele é como se fosse uma porção, tá? Do próprio intercostal interno. Então, é como se o intercostal interno, tipo, ele se dobrasse e formasse essas duas porções, né? Que vai estar com o feixe váculo nervoso no meio deles, tá? Importante aqui dos intercostais externos, eles ajudam na inspiração, tá? Então, eles ajudam expandindo a caixa torácica. E os intercostais internos e íntimos, eles ajudam na expiração, tá? Ou seja, eles ajudam a depressão das costelas, certo?
Isso é bem interessante, tá? É, externos e inspiração. Tipo, é contraintuitivo nesse caso, mas ajuda a lembrar, tá? Bom, então vamos relembrar lá rapidamente, tá? Que quando eu falei de osteologia, eu falei que seria muito importante o quê? A gente saber que o sulco costal, galera, aqui ó, esse sulco costal, por onde passam as estruturas, ele fica na região inferior, tá? Da costela. Então, isso tem uma relevância muito importante nesse caso. A gente consegue ver bem direitinho nessa imagem, tá? O sulco costal aqui, opa, tô só rabiscando aqui, né? Mas enfim, o sulco costal está na porção inferior da costela e está tudo passando ali nessa região, tá? Então, ó, os nervos intercostais típicos percorrem o seu trajeto seguindo o sulco costal e o nervo percorre juntamente com a artéria e a veia intercostal. Isso é muito legal a gente saber, tá, gente? Essa disposição que a gente tem do feixe vascular nervoso intercostal, tá? Sempre saber que vai ser veia, artéria e nervo. Então vai ser VAN, tá? VAN, de superior para inferior, tá? VAN. Isso é muito legal. Aí você pode perguntar para mim, Matheus, o que são essas outras coisas, essas outras porções aqui, tá? Esses ramos colaterais. São exatamente, como o Proto tá falando, né? São ramos colaterais, só que esses ramos colaterais, eles saem desses próprios vasos aqui, então é como se ele tivesse originado lá atrás, né? Vamos supor, tanto a veia quanto a artéria quanto o nervo, né? Se originou lá atrás. Ele dá todos dão um raminho colateral para essa porção. Só que esses ramos colaterais são muito menos importantes, né? Se a gente acabar ferrando eles de alguma forma, a gente não vai ter uma repercussão tão importante como se a gente ferrasse essas estruturas aqui, né? E por que eu falo isso? Porque uma das principais condutas, né? Uma das principais emergências que a gente vai ter quando a gente estiver trabalhando no hospital, num pronto-socorro, pronto-atendimento, vai ser pessoas que vão ter um derrame pleural, vão ter um pneumotórax, enfim, podem ter diversas patologias, né? E a gente vai precisar saber fazer um processo chamado toracocentese, né? Que é basicamente a gente introduzir um catéter, tá? No tórax da pessoa, visando de tirar ou o ar ou o próprio líquido que estiver lá dentro, né? Seja sangue, seja água, não sei, enfim. A toracocentese, gente, a gente tem que saber então que a gente vai fazer sempre a gente vai sempre palpar as duas costelas, né? Essa aqui, por exemplo, a gente vai pegar a quinta e a sexta costela, por exemplo, tá? Palpar elas. E qual que vai ser a nossa conduta? Vocês acham que é mais interessante a gente se guiar introduzindo a agulha na porção inferior da costela superior, né? Ou a gente prefere se orientar na região superior da costela inferior? Eu prefiro, se fosse para algum local, eu preferia introduzir na parte superior da costela inferior, né? Por quê? Porque são ramos menores, né? Mais difíceis de serem lesados. E se forem lesados, não tem tanta repercussão clínica, né? Então, é justamente isso, tá? Sempre que vocês forem fazer uma toracocentese, existem vários locais que podem ser feitas, mas principalmente a gente vai fazer no quinto espaço intercostal, tá? Na linha axilar anterior, na verdade, entre a linha axilar anterior e a média, tá? E a gente sempre vai tentar fazer justamente essa observação, né? Sempre palpar as duas costelas, a quinta e a sexta, e sempre ir para a região superior da sexta costela, né? Então, fazer isso vai fazer com que vocês manjem bem mais, tá? Do procedimento, tá? E corram menos riscos de acabar ferrando com o paciente, né? Bom, como eu falei para vocês, então, alguns nervos vão ser típicos, né? Como vão ser a maioria dos nervos intercostais, que vão só passar ali, tá? Entre as costelas, mas alguns são atípicos, tá? Raramente é cobrado isso, porém, como o nosso professor, ele é cirurgião torácico, né? Ele é especialista em tórax, né? E o professor Leandro também gosta de dar uma pegada a mais nessa
nessa parte de inervação e vascularização, vamos então saber, né, quais são os nervos atípicos nesse caso, tá? Bom, quais que vão ser então? Vamos lembrar então que o primeiro e o segundo, né, se a gente não soubesse que eles são atípicos, a gente pensaria que eles, assim como todos, eles passam na parte inferior da costela, né, no sulco. Porém, o primeiro e o segundo nervos intercostais, eles estão mais atrás, tá? Então, na face mais interna das costelas. Então, eles não estão bem no sulco, bonitinho ali, igual as outras, tá? Lembra também que a T1, né? O ramo anterior de T1, ele tem contribuição para o plexo braquial, né? Lembra que o plexo braquial vai de C5 até T1, tá? Então, saber também que T1 faz essa colaboração com o plexo, tá? E também, falando do plexo, a gente vai ter o segundo e o terceiro, tá? Dando ramos, né? Ó, aqui o segundo e o terceiro dando ramos, formando esse nervo chamado nervo intercostobraquial. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui melhorzinho. Dá um zoom aqui, ó. Aqui tá o segundo nervo intercostal e aqui tá o terceiro. Eles vêm para a região do braço e eles vão se juntar com o ramo lá do fascículo medial do plexo braquial, que é o... Desculpa, gente. É o nervo cutâneo medial do braço, tá? Então, o nervo intercostobraquial, né, que vai ser a junção desses dois, vai se juntar lá com o cutâneo medial do braço, tá? E ele vai se juntar e vai percorrer todo o membro superior e vai chegar até lá embaixo, formando o cutâneo medial do antebraço, tá? Então é justamente isso que a gente tem que saber, tá? Que T2 e T3 vão lá pro braço, se juntam com o cutâneo medial do braço e ajudam a fazer toda a inervação sensitiva medial do membro superior inteiro, tá? Além disso, isso aqui é menos importante, tá? Mas os últimos nervos, tá? Principalmente de T7 a T11, tá? Eles vão dar alguns ramos, né, que vão formar os nervos tóraco-abdominais, tá? Esses nervos tóraco-abdominais, né? Inclusive esse slide aqui nem precisam dar muita importância, tá? Mas é importante saber, na verdade, que os nervos tóraco-abdominais são o quê? São nervos de transição, né? São nervos, então, que vão estar fazendo a vascularização, quer dizer, a inervação, tanto da caixa torácica, né, quanto do abdômen. Então, eles vão estar meio nessa transição, tá? Então, só isso que é importante vocês saberem, tá? Bom, agora chegamos na parte que é mais decoreba, tá? É um pouco mais... um pouco mais difícil de ter uma visão, tá? Porém, a gente vai dar um jeito, tá? Vou explicar para vocês certinho como é que funciona, tá? Vamos começar então pela vascularização arterial da caixa torácica, tá? Então a gente tem que relembrar, gente, que a gente vai ter 11 espaços intercostais, tá? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lá para baixo, tá? Então nesses espaços intercostais a gente vai ter então artérias e veias, tá? Que vão ter que estar ali fazendo a vascularização. E é importante a gente saber aqui o quê? Que a gente vai ter tantas artérias intercostais anteriores, tá? Que vão vir de uma região mais anterior, vão ter uma origem anterior, e as posteriores, tá? E no meio do caminho elas vão se anastomosar, tá? E formar, né? Vão se juntar e formar a vascularização da caixa torácica, tá? Vamos lá então. A irrigação da arterial da parte torácica vem da parte torácica da aorta, tá? Então toda essa região aqui tá lá no mediastino posterior, né? Vão vir as artérias intercostais posteriores, né? A maioria delas, eu já explico para vocês, tá? Da artéria subclávia, tá? A gente vai ter alguns ramos, por exemplo, a torácica interna, que vai das intercostais anteriores, e a intercostal suprema, que vai das as duas artérias intercostais posteriores, as duas primeiras artérias intercostais posteriores, tá? De cada lado. E além dessas também, a artéria axilar, tá? Mas vamos falando sobre isso nas próximas slides, tá? Vamos lá. Vamos começar então falando sobre da onde vão vir as artérias intercostais anteriores, tá? Lembra então, deixa eu botar pra cá, meu rosto.
Aqui a gente está numa visão, então, é como se a gente estivesse vendo a pessoa de trás, né? Então a gente está vendo a parte de trás do externo aqui, certo? E vamos relembrar, então, sobre esse ramo aqui, ó, da artéria subclávia, o ramo descendente da artéria subclávia, que é a artéria torácica interna, tá? Então, a artéria torácica interna, ela vai vir da subclávia, a subclávia então está embaixo da clavícula, e vai dar um ramo vindo bem na porção lateral, na região paraesternal aqui, tá? E essa artéria torácica interna, ela vai ter alguns ramos importantes, tá? Os primeiros delas vão ser, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Os primeiros ramos delas vão ser as artérias intercostais anteriores, tá? Então, da primeira à sexta intercostal anterior vai vir diretamente da torácica interna, tá? A gente vai ter, ó, intercostais posteriores. A gente vai ter a artéria pericardiofrênica, que vai ser muito importante para vocês depois, tá? A gente vai ter a artéria epigástrica superior, vindo dela também. A gente vai ter a artéria musculofrênica, tá? Vou mostrar para vocês um pouco mais direitinho aqui, ó. Então, aqui, ó, aqui está a artéria torácica interna e ela vai estar dando esses ramos aqui, por exemplo, tá? Essa aqui é intercostal anterior, intercostal anterior, intercostal anterior. Então, ela vai dar da primeira até a sexta, tá? E só para vocês saberem, gente, é muito legal essa parte. Na região anterior, a gente vai ter apenas 9, cerca de 9, na verdade, artérias intercostais anteriores. Enquanto na parte posterior, a gente vai ter 11, tá? A gente vai saber, então, que da primeira até a sexta vai vir diretamente da torácica interna. Mas lembram que a torácica interna também vai dar um outro ramo chamado artéria musculofrênica, tá? É um último ramo aqui, ó, que vai fazer isso aqui mais ou menos, tá? Que a artéria musculofrênica vai ser responsável, então, por ser a origem da sétima até a nona artéria intercostal anterior, tá? Então, revisando, vou botar aqui para cima de novo. Da primeira até a sexta, a gente vai ter a artéria torácica interna como a origem. Da sétima à nona, a gente vai ter a musculofrênica, que é um ramo também da própria torácica interna, tá? Então, de modo geral, todas as artérias intercostais anteriores vêm, tá, da torácica interna, porém, só da primeira até a sexta que vão vir diretamente, né? Bom, vou botar um pouco mais para cá a minha câmera. A porção posterior, pessoal, é um pouco mais fácil, porém, tem apenas um quesito que é um pouco mais difícil de decorar, tá? Mas nada demais, tá? Vamos olhar aqui, então. O que a gente está vendo aqui, tá? Nessa imagem aqui, é uma visão também de como se tivesse tirado todos os órgãos, tá, da caixa torácica, a gente estivesse vendo só lá a aorta, nessa porção mais esquerda da nossa coluna vertebral, tá? Então aqui a gente consegue ver o quê? Arco da aorta, né? Dando o tronco bracocefálico arterial, que vai dar a carótida comum direita e a subclávia direita. Enquanto a carótida comum esquerda e a subclávia esquerda vêm diretamente do tronco, né? Ó, diferentemente do lado da parte anterior, gente, que tinha só 9 artérias intercostais, nesse caso aqui a gente vai ter 11, certo? Nas intercostais posteriores. De onde que vão vir cada um dessas artérias intercostais, tá? A gente vai dizer que da terceira até a 11ª vai vir diretamente da aorta, tá? Então aqui, ó, por exemplo aqui, ó, nesse caso aqui, ó, diretamente da aorta. Então da terceira até a 11ª, inclusive a 12ª, né, que vai, na verdade, ser a artéria subcostal e não uma artéria intercostal, né, vão vir diretamente da parte torácica da aorta, tá? Porém, tá faltando a primeira e a segunda, né? De onde que elas vão vir? Pessoal, aqui é muito importante que vocês lembrem que a artéria subclávia tem vários ramos. E um desses ramos se chama artéria... Na verdade, artéria não. Se chama tronco costo-cervical. Então, é tronco costo-cervical. Pessoal, desculpa eu estar só
fazendo uns rabiscos e escrevendo um pouco devagar, tá? Porque o tablet tá filmando de frente, então tipo, fica difícil de eu escrever, mas tô tentando dar meu jeito aqui, tá? Bom, então da artéria subclave, então, vai sair um tronco costocervical, tá? Não confundam com o tronco tireocervical, ó. A subclave também tem um outro tronco, que é o tronco tireocervical, só que o tronco tireocervical ele vai para cima. Por quê? Vai dar artéria tireoide, por exemplo, artéria tireoide inferior. Então, a artéria tireoide inferior vai vir para superior. Já o tronco costocervical, ele vai ser responsável por dois ramos, tá? Um ramo, se eu não me engano, é a artéria cervical ascendente, tá? Pode ser que seja a artéria cervical profunda, mas não interessa muito, tá? O ramo que interessa é esse aqui, ó. Cadê? Artéria intercostal suprema, tá? Eu acho engraçado esse suprema, então dá uma ideia, tipo, de, sei lá, de mitologia, assim, suprema. Mas o que a gente tem que saber é que a artéria intercostal suprema, que vem do tronco costocervical, que vem da artéria subclávia, vai ser responsável por dar as artérias intercostais do primeiro e segundo espaço intercostal, tá? Então, se a gente for relembrar aqui, a primeira, deixa eu escrever aqui, ó. A primeira e a segunda artéria intercostal posterior vai vir da onde? Vai vir da artéria intercostal suprema, que vem do tronco costocervical, que vem da artéria subclave. Já do terceiro até o 11º vai vir diretamente da aorta torácica, certo? É fácil, mas aquela partezinha do primeiro e segundo é um pouco difícil, tá? Mas nada demais. Importante relembrar também, né, que elas se anastomosam, né? Quando elas fazem a volta lá de trás, elas se anastomosam com as artérias intercostais anteriores, né? Até a nona, né? Porque não tem, depois disso não tem mais, tá? Mas em geral é isso, tá, gente? A parte arterial, então, foi. Aqui, um resuminho para vocês verem. Aqui, ó, se quiserem pausar o vídeo e tirar um print, enfim. Aqui tá um bom resuminho para vocês da parte arterial, tá? E, pessoal, agora sobrou a gente falar da parte venosa, tá? Deixa eu botar minha câmera aqui mais para cima agora. A parte venosa, gente, tem muita gente que tem muita dificuldade, tá? Mas a gente tem que relembrar, pessoal, que a gente vai ter um sistema que a gente chama de sistema ázigos, tá? Esse sistema vai ser muito importante, tá? Vai ter um slide específico falando sobre ele, tá? Vai ser um sistema muito importante para a drenagem intercostal, tá? Bom, a drenagem venosa, pessoal, também vai, assim como a irrigação arterial, vai ter a parte anterior e a parte posterior, tá? Então vão ter vasos vindo da parte anterior, né? Quer dizer, indo para a parte anterior e vasos indo para a parte posterior, certo? E nesse caso, a parte anterior vai ser bem fácil. Por quê? Todas as veias intercostais anteriores, elas vão para a veia torácica interna, tá? Que nesse caso, pessoal, aqui é uma pegadinha boa. A veia torácica interna, ela não é ramo, ela não é uma tributária, né? Ela não drena para a veia subclávia. Vocês lembram que a artéria torácica interna era um ramo da artéria subclávia? Mas a veia torácica interna, ela não vai para a veia subclávia. Ela vai direto para os troncos bracocefálicos aqui, ó, tá? Lembrando que o tronco bracocefálico, né? Os troncos bracocefálicos direito e esquerdo são a junção da veia subclávia, né? Do lado, com a veia jugular interna. Daí forma o tronco bracocefálico direito. Do outro lado também a gente vai ter o tronco bracocefálico esquerdo. Que daí os dois se juntam e formam a veia cava superior, tá? Então, a parte anterior é bem fácil, tá? Saber então que as veias intercostais anteriores vão para a veia torácica interna, tá? E a parte posterior é a que é muito interessante, tá? Vamos olhar aqui, ó. Aqui, pessoal, então a gente vai ter essa região, essa veia aqui, ó, tá? A gente chama de veia ázigos, tá? A gente vai ter o sistema ázigos em si. O que é o sistema ázigos? É o sistema, então, que vai estar drenando a parte posterior da caixa torácica, tá? Lembrando, então, vamos mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui é a veia ázigos, tá? Não confunda veia ázigos com sistema ázigos.
O sistema ásgos, ele é formado pelo quê? Pela veia ásgos, pela veia hemiásgos acessória, tá? E pela veia hemiásgo aqui embaixo, tá? Então, o que a gente percebe? Que do lado direito, a gente vai ter apenas a veia ásgo. Do lado esquerdo, a gente vai ter a veia hemiásgos acessória aqui para cima e a veia hemiásgo aqui para baixo, tá? Então, ó, isso aqui é a veia hemiásgo, isso aqui é a veia hemiásgo acessória, tá? Agora eu vou explicar como é que funciona cada veia intercostal, né? De cada espaço intercostal, para onde que elas vão, tá? Vamos olhar aqui então. Vamos olhar primeiro do lado direito, tá? O que a gente vai ter do lado direito? Do lado direito, pessoal, a gente vai ter também a primeira veia intercostal, tá? A primeira veia intercostal, ela vai fazer o quê? Ela vai drenar direto para a veia bracocefálica, tá? Então, a primeira veia intercostal vai direto para a veia bracocefálica. Deixa eu tentar mostrar uma imagem aqui um pouco melhor. Eu acho que essa tá boa. Essa tá um pouco melhor para vocês. Depois podem ler aqui, tá? Mas essa imagem tá um pouco melhor, tá? Então, a primeira veia intercostal de cada lado, pessoal, ela vai direto aqui, ó, para veia bracocefálica ipsilateral, né? Então, a primeira veia intercostal de cada lado vai diretamente para a veia bracocefálica ipsilateral. Já a segunda e a terceira veia intercostal de cada lado, aqui, ó, a segunda e a terceira aqui, ó, elas se juntam, ó, aqui dá para ver bem bonitinho, ó. Elas se juntam e formam uma veia chamada veia intercostal superior ou suprema, até tem gente que chama direita e esquerda, tá? E essa veia intercostal superior é a junção da segunda e a terceira e vai então para veia bracocefálica, né, ipsilateral, certo? Aí, o que sobrou aqui do outro lado? Ó, vamos lá olhar o lado direito aqui, ó. O lado direito, a primeira já foi direto para o tronco. A segunda e a terceira se juntaram, formaram a veia intercostal superior direita e foram daí para o tronco também, né? Então sobrou da quarta até a 11ª. E da quarta até a 11ª foi para a veia ásgos, certo? A veia ásgos, então, recebe a veia intercostal posterior da terceira até a 11ª, tá? Olhando para o lado esquerdo, o que a gente vai ter então? A primeira foi direto para o tronco, certo? A segunda e a terceira se juntaram, formaram a veia intercostal superior esquerda e foram para o tronco também. A gente vai ter então que a quarta, a quinta, a sexta e a sétima, às vezes não, inclusive, tá? Às vezes a sétima não, vão para a veia hemiásgos acessória, tá? Ó, a hemiásgos acessória vem, desemboca na própria ásgos, a ásgos vem e desemboca na veia cava superior, tá? E depois a gente vai ter a oitava, a nona, a 11ª e a veia subcostal, indo para veia hemiásgo, que depois vai para veia ásgos, né? E vai para veia cava superior, né? Pessoal, é importante vocês verem, tá? Vocês estão vendo esse arco? Ó, isso é uma dica de prova, tá? O professor Espanha, ele gosta muito dessa relação anatômica, tá? O brônquio principal direito, pessoal, lembra dos brônquios aqui, ó? Tem os brônquios aqui, ó, né? Finge que isso aqui é o ar traqueia, isso aqui são os brônquios. O arco da ásgos, ele passa por cima do brônquio fonte direito, tá? Então essa é uma relação muito importante. Enquanto o brônquio fonte esquerdo tem relação mais com o arco da aorta, tá? Então essa relação anatômica é muito importante, tá? E uma coisa muito importante, pessoal, também que é legal de vocês verem, é que, ó, inclusive deve ter, deixa eu ver se tem algum lugar aqui pra vocês verem. Ó, aqui mesmo. A veia lombar ascendente, tá? Ó, lembra que aqui tá o diafragma, certo? Ó, aqui estaria o diafragma, tá? Tô vendo que é como se a veia lombar, essa veia que tá aqui, ó, chamada veia lombar ascendente, tá? Ela subisse e fosse uma continuação dela, a veia ásgos, né? Aqui, ó, então a veia ásgos aqui,
é a continuação da veia lombar ascendente, tá? Enquanto a hemiásico aqui também é, certo? Então, só para vocês... Isso é raramente cobrado, mas só para vocês não passarem despercebidos, tá? De saberem que a veia ascus e a veia hemiascus são formadas pelas veias lombares ascendentes que atravessam o diafragma e um daqueles foramezinhos lá que a gente vai ter, certo? Bom, pessoal, eu acho que era isso, tá? Que eu tinha para falar para vocês. Desculpa se eu me enrolei em alguma forma, assim, às vezes eu tenho minhas manias de explicar, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida ou se eu falei alguma coisa que não ficou muito clara, tá? Vocês podem mandar mensagem para mim ou para qualquer um monitor que vocês tenham mais afinidade, enfim. Mas eu estou sempre à disposição, tá? E é isso, né? Compareçam as aulas práticas, vamos lá ver no cadáver, tem bastante coisa legal para ver lá, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, até mais, pessoal. Tamo junto, nice.